Olá pessoal, olá meus irmãos, meus amigos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, que o conhecimento de Deus, o conhecimento da vontade de Deus prevaleça e permaneça sobre a sua vida. Eu sou o pastor Leno e este é mais um devocional na tenda do encontro, para a nossa edificação, para a nossa salvação, para o nosso renovo e fortalecimento espiritual. Eu quero ler com vocês agora Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 18 ao 21 diz: Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que bênção, que maravilha, meus irmãos, é poder conhecer o plano de salvação, entender qual que é a realidade de nós, seres humanos. Por que nós vemos tantas coisas ruins neste mundo? Não foi assim no início. Deus criou todas as coisas e Ele viu que era bom. Deus criou todas as coisas de forma perfeita, organizada, alinhada, ajustada, tudo funcionando perfeitamente no seu devido lugar. Mas uma vez que Adão, representando ali toda a humanidade, escolheu desobedecer à ordem divina, escolheu ir contra a orientação do Criador, então entrou o pecado no mundo e por causa do pecado veio a condenação. E hoje todos nós, seres humanos, somos pecadores, a começar por este pecado original, o pecado do início, onde Adão, representando a humanidade, trouxe pecado e condenação a todos os seres humanos. É como a Bíblia diz aqui, por uma só ofensa, por um ato de injustiça, de rebeldia, veio juízo sobre todos os seres humanos para condenação. Então a humanidade está debaixo de condenação por causa de um ato de desobediência de um só Adão, o primeiro Adão, representando a humanidade. Agora, meus irmãos, a história não acaba aí, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso a Bíblia diz aqui também que por um só ato de justiça veio a graça, o favor de Deus sobre toda a humanidade também, para não condenação, mas justificação, salvação, redenção, libertação, transformação, que nos conduz à vida eterna por meio de Cristo Jesus. A obediência de um só. Glória a Deus, a obediência de Jesus trouxe a nós a justiça,
Glória a Deus, por meio da obediência de um só, muitos se tornam justos. Porque a Bíblia está dizendo aqui que muitos e não todos. A justificação por meio de Cristo é para todos. Assim como o pecado através de Adão alcançou todos, a justiça por meio de Cristo também alcança todos. Mas nem todos desfrutam, nem todos entram nesse ambiente de justiça, de graça de Deus, de favor de Deus, porque não creem em Jesus Cristo. É necessário que nós, seres humanos, venhamos reconhecer a nossa dependência de um Salvador e então entregarmos as nossas vidas a Jesus. Que palavra maravilhosa! Hoje nós podemos sim, meu irmão, desfrutar de uma comunhão, de uma intimidade com Deus, de um relacionamento de pai e filho com Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. No mundo teremos aflições. Nós estamos no meio da obra de Deus, a obra da redenção, a obra da salvação. Ela está em andamento. Deus enviou Jesus e Deus agora está preparando um dia em que Jesus vai voltar e vai julgar as nações e vai estabelecer o seu reino definitivamente. Aqueles que creem em Jesus alcançarão a vida eterna, receberão um corpo glorificado e viverão eternamente na glória de Deus, desfrutando da presença de Deus. E aqueles que não creem, infelizmente, permanecerão em condenação. E eu quero orar com você nessa hora. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque as misericórdias do Senhor, Pai, ela se renova a cada manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco, Pai. Não foi o Senhor que escolheu que nós tivéssemos uma vida de aflições, mas por causa do pecado entrou as aflições. Mas o Senhor enviou Jesus, que nos liberta do pecado, que tira o pecado do mundo, e agora nós podemos ter a justificação, a bênção do Senhor. Meu irmão, seja abençoado. Em nome de Jesus, eu deixo o convite. Todos os dias estaremos aqui meditando na palavra de Deus. Um forte abraço e até o próximo encontro.